E olha só, em junho do ano passado, o SBT Interior mostrou com exclusividade o início das investigações sobre possíveis fraudes nos processos de licitação e instalação do estaleiro Rio Tietê, em Araçatuba. Agora o Ministério Público Federal oficializou a denúncia na Justiça e citou 27 suspeitos de integrar o suposto esquema. Entre eles estão o prefeito Cido Sério e 2 secretários do alto escalão do governo. A Câmara Municipal já recebeu pedido para a instalação de uma CPI. Nas 47 páginas da ação, o Ministério Público Federal aponta indícios de fraude no processo de licitação do estaleiro Rio Tietê, em Araçatuba, orçado em 432 milhões de reais. De acordo com a denúncia protocolada na Justiça, há evidências de que houve direcionamento durante a concorrência. Documentos mostram que o edital publicado pela Transpetro, que é subsidiária da Petrobras, foi lançado no dia 10 de março de 2010. Mas o contrato de locação do terreno para a construção do estaleiro já havia sido fechado um mês antes. A gente colocou 9 indícios. O principal deles seria a publicação pelo site da Transpetro, um dia antes da abertura formal das propostas de preço, da ordem de preços que seria obtida. Tem o anúncio público de que o estaleiro seria construído em Araçatuba também no dia da abertura da licitação, ou seja, ainda sem saber quem ia ser o ganhador. Na ação de improbidade administrativa, 9 empresas e mais 16 pessoas são suspeitas de participarem do suposto esquema fraudulento. Entre os denunciados estão o prefeito de Araçatuba, Cido Sério, do PT, e os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Carlos Farias, e de Planejamento, Ederson da Silva. O Ministério Público Federal pediu o afastamento do prefeito e das outras pessoas envolvidas na ação por suposta fraude. Para garantir o ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos, o órgão solicitou ainda o bloqueio dos bens dos 27 envolvidos citados na denúncia. A gente até agora sabe que o estaleiro recebeu quase 22 milhões de reais de sinal, então é pedido um bloqueio de bens, a disponibilidade de bens nesse valor, mais 2 vezes isso para garantir a multa sem imposta. Isso devidamente corrigido pelos índices contratuais, dá cerca de 70 milhões de reais. O estaleiro Rio Tietê é considerado um dos maiores investimentos do governo federal em Araçatuba. O empreendimento foi construído para fabricar 20 comboios compostos por 80 barcaças e 20 empurradores para o transporte de etanol. As investigações, que já produziram pilhas de documentos, começaram em maio do ano passado. No mês seguinte, o SBT Interior noticiou com exclusividade as primeiras informações do inquérito instaurado pelo Procurador da República. O caso agora aguarda uma resposta da Justiça Federal. Com base na ação ajuizada pelo MPF, esta vereadora pediu a instalação de uma CPI na Câmara Municipal. A Câmara também tem algumas responsabilidades. Dentre elas, apurar se houve alguma infração político-administrativa, alguma coisa ilegal, irregular que o prefeito tenha cometido. Isso é atribuição específica e exclusiva da Câmara. É uma denúncia realmente muito grave que precisa realmente ser investigada, tanto a nível municipal pela Câmara dos Vereadores em relação à ação do suposto envolvimento do prefeito e também nível nacional pelo Ministério Público Federal. Enfim, vamos às respostas agora dos outros envolvidos. A Transpetro, que é subsidiária da Petrobras na construção do estaleiro, disse por meio de nota que já prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público Federal de Araçatuba. A empresa disse ainda que, quando for notificada, tomará as medidas cabíveis de defesa. Já o estaleiro Rio Tietê informou que não foi notificado pela Justiça e por isso não irá se pronunciar. A mesma resposta foi dada pelo prefeito Cido Sério e pelos secretários municipais citados. Por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, eles disseram que só vão se manifestar após tomarem ciência do que diz a denúncia.